Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de 1 Timóteo, continuando a nossa série em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 até o versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Bom, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo entregando Himeneu e Alexandre a Satanás. E é um motivo aqui de muita controvérsia esta expressão. Talvez venha daí a expressão, né, que o diabo que te carregue. Enfim, né, nós temos Paulo entregando esses homens a Satanás. A ideia aqui é a seguinte: esses homens provocaram grandes problemas dentro da igreja. E dentro da igreja, Satanás não tem como atuar. Dentro da igreja, o Satanás, não deveria. Pode ser que alguma ou outra igreja aí permita, dê brecha para que Satanás atue. No entanto, não deveria atuar, porque ali deveria reinar apenas a graça de Cristo. Então, Paulo exclui esses dois indivíduos da igreja para que eles estejam debaixo da ação de Satanás no mundo onde jaz no maligno, o mundo que jaz no maligno, esse mundo possa tomar conta desses dois e eles venham a cair em si e entender o erro que cometeram e a gravidade daquilo que eles estavam fazendo. Por isso, existe essa expressão, então, que Paulo entregou esses dois a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. No entanto, não é uma exclusão do rol de membros da igreja, como muitas pessoas acreditam, mas é uma entrega aqui espiritual, de forma que eles poderiam estar aí sob a ação do inimigo no mundo. Então, o texto começa aqui dizendo que Paulo foi designado para o ministério. Paulo entendeu que ele tinha um chamado ministerial a partir de uma conversão muito radical. E antes ele era, aqui nas próprias palavras dele, blasfemo, perseguidor, insolente. Então, ele era aquele cara que blasfemava, ele era aquele cara que era perseguidor do evangelho, ele perseguia os cristãos, colocava em cadeias, matava, ele era insolente, desrespeitoso, não respeitava nenhum dos cristãos. E por isso, por ser um pecador, aqui ele diz o pior dos pecadores, o pior dos pecadores, a graça de Deus precisou atuar de uma maneira muito grande para que ele experimentasse a conversão.
Não sei quantos de vocês já ouviram testemunhos de conversão radical, pessoas que eram completamente avessas ao Evangelho, pessoas que eram completamente contrárias à palavra de Deus e de repente experimentaram a graça de Deus. Aquelas pessoas que já são simpatizantes desde o início, elas podem experimentar essa graça de Deus, mas percebam que aqueles que têm o próprio demônio nos couros, como diz no senso comum, né? Essas pessoas precisam de uma graça muito maior de Deus atuando na vida delas para que elas sejam completamente transformadas. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo precisou de uma atuação transbordante da graça de Deus para que ele fosse transformado de pior dos pecadores a um ministro da palavra de Deus. Ele foi não apenas transformado desse blasfemo, né, desse perseguidor insolente, mas agora, depois da sua experiência de conversão, ele se transforma num exemplo para aqueles que hão de crer, né? Então, olha só, percebam aqui, meus irmãos, que nós temos a chave para a conversão, que é o transbordar. O transbordar é a chave para que a graça de Deus atue. Você e eu precisamos transbordar essa graça de Deus para que nós nos tornemos exemplos. E essa é a grande vocação de todo cristão. Nós somos chamados para sermos completamente transformados, nós somos chamados para testemunhar. E o que é testemunhar se nós não temos a experiência? Então nós precisamos ter essa experiência para que depois nós possamos testemunhar a todas as pessoas daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivenciamos. E somos chamados, né, somos vocacionados a ter essa experiência e nos tornarmos exemplos. Então, nós somos chamados a transbordar em nós a graça de Deus. E tudo que a gente fizer precisa ter graça. Não sei quantos já ouviram aquela expressão, sem graça, você, ou desgraçado, né? Você é um desgraçado, né? A pessoa que é desgraçada é exatamente a pessoa que não experimentou a graça de Deus. O desgraçado é aquele que precisa experimentar a graça de Deus. Paulo era um desgraçado e agora ele se transforma numa pessoa que transborda graça. E nós somos chamados a assumirmos essa vocação de todo cristão, de sermos pessoas agraciadas, pessoas que transbordam graça. Onde a gente chegar, nós precisamos levar graça de Deus. A graça precisa transbordar para que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas. E serão alcançadas por causa da graça superabundando nas nossas vidas. Paulo faz um hino aqui de louvor ao Senhor, ao Rei eterno, Deus único, imortal, invisível, sejam a honra, a glória para todo o sempre. Amém. Tudo isso que acontece nas nossas vidas acontece por meio de Deus, é a atuação de Deus nas nossas vidas, mas nós somos chamados a assumirmos então essa vocação de pessoas agraciadas, cheias da graça de Deus, para que outros sejam alcançados. Deixe a graça de Deus encher a sua vida, superabundar a sua vida, transbordar na sua vida, para que Cristo brilhe em nós. E Paulo termina o texto dando uma instrução a Timóteo, segundo as profecias já proferidas a respeito de Timóteo. Muito provavelmente algumas pessoas confirmaram esse chamado pastoral de Timóteo, não apenas por meio dos dons que Timóteo tinha, mas também por meio de uma direção, de algo realmente espiritual de Deus
né? Foi confirmado na vida de Timóteo e Paulo agora dá instruções a respeito desta chamada, desta profecia, né, a respeito de Timóteo, para que ele combata o bom combate. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, porque Paulo chama de bom combate. Então existe um mau combate. E eu fiquei pensando que existem lutas que nós não precisamos lutar. Primeiro, porque são lutas que Deus vai lutar por nós. E segundo, porque não valem a pena. São batalhas, são guerras que a gente não pode lutar porque não vai valer a pena. Pode ser que você vença essas guerras, mas pode ser que essas guerras te causem um prejuízo muito maior. Você, embora tenha obtido a vitória, você teve uma vitória a um custo muito alto. Então pense bem quais lutas você precisa lutar. Qual combate você vai entrar? Paulo diz para ele combater o bom combate. Pode ser que ele esteja se referindo a toda a vida de Timóteo aqui, mas eu quero trazer essa lição para a gente, né? Nós devemos combater apenas aqueles que são bons combates, não aqueles que são maus combates que vão trazer prejuízos para muitas pessoas. Escolhamos bem as lutas que nós vamos lutar, lutemos com força para conquistarmos a vitória. E aí nós temos o como nós devemos lutar essas guerras, os combates, com fé e boa consciência. Algumas pessoas rejeitam isso e naufragam na fé. Já a chamada aqui para Timóteo, a instrução que Paulo dá a Timóteo e que chega até nós nos dias de hoje, é que nós lutemos esse combate, combatamos esse combate com boa consciência e com muita fé. Assim nós conquistaremos a vitória e continuaremos firmes nessa caminhada, nessa jornada que é a vida cristã. É uma jornada maravilhosa, mas nós precisamos ter boa consciência e muita fé para que possamos lutar esses bons combates. Amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo devocional de hoje. Obrigado por essa palavra que nos inspira, que nos ajuda, Senhor, a lutarmos esses bons combates do Senhor. Deus, que a sua graça superabunde nas nossas vidas, que a sua graça, ó Deus, transborde em nós, para que sejamos exemplo para os que vão crer, aqueles que vão um dia professar a sua fé em Jesus Cristo, que nós possamos inspirar outras pessoas, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para que essas pessoas sejam alcançadas. E eu quero orar para que o meu dia e o dia dos meus irmãos seja um dia abençoado, seja um dia direcionado, guiado por Ti, ó Deus, e que a Tua presença encha os nossos corações no dia de hoje. Em nome de Jesus, que a Tua paz e o Teu Santo Espírito transborde nas nossas vidas para que sejamos pessoas agraciadas e não desgraçadas. Este é o desejo do meu coração e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não seja então um desgraçado, mas se encha da graça de Deus e vamos continuar rumo à jornada, nessa jornada da vida cristã, rumo à eternidade, rumo à vida eterna. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que tem quase todo dia aqui tem um vídeo novo. Nós vamos continuar com a série devocional e com a série sobre liderança. Estamos preparando uma série sobre relacionamentos. Vai ser bênção. Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.